vão ser vários pontos para discutir aqui hoje, né? Vamos fazer várias análises do que aconteceu ontem. E a Fernanda Bolsonaro, a esposa do Flávio Bolsonaro, eu conheço ela bem, minha esposa, a Rebeca, conhece ela muito bem. Ela é dentista, né? E a gente conhece por vínculo familiar. Minha filha mais velha tem a mesma idade das filhas do Flávio Bolsonaro. E é uma pessoa muito leve, transparente, que está com o marido há algum tempo, agora, desde que ele veio do Senado, né, que está espiritualizada, vamos colocar assim. E o que ela traz sobre o marido, quem conhece o Flávio Bolsonaro, é exatamente isso. O Flávio Bolsonaro é uma pessoa de tranquilidade, de composição, de construção, que num ambiente é daquelas pessoas que não fala mal das outras pessoas. Então, você querer trazer uma grosseria do Flávio Bolsonaro já vai muito contra do que ele é sempre, e não é normalmente, do que o Flávio Bolsonaro é sempre. E trazer uma discussão íntima, que as versões e interpretação do que se fala como fatos, para trazer uma conversa disso tudo, já é muito estranho. Para a Fernanda Via, porque a Fernanda, sim, é uma pessoa que está longe da política, passou muita coisa ali de negativa e injusta contra a família dela, e hoje está do lado do Flávio, sabendo a missão que se tem pelo nosso Brasil e pelo presidente Bolsonaro. Então, eu tenho aqui a família do Flávio Bolsonaro, eu conheço muito bem, como são pessoas boas, tranquilas e de composição. A Fernanda Bolsonaro, para ter escrito aquilo, é porque doeu vir com tamanha injustiça um ataque. E aí vai a minha pergunta: por que publicamente e por que agora, nesse momento? Isso é uma das coisas que eu quero trazer, mas por isso que eu quero ler todo o texto do Flávio, inclusive a própria a frase da Fernanda, onde ela diz restaurado, é algo que eu quero comentar, né? Mas vamos lá, vamos por parte aqui. Coloca o texto do Flávio aí, por favor, Renatão. E aí o Flávio continua, né? Sou casado, pai de 2 filhas maravilhosas, e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais eu faria com a esposa do meu próprio pai. E, para quem conhece o histórico, né, as discordâncias da Michelle nunca se voltaram contra o Flávio. Era sempre a discordância dela. A gente sabe, isso é público, né? Ela com o Renan, ela com o Carlos, mas com o Flávio, jamais. Então, ele está aqui dizendo, eu nunca tive, ainda mais com a esposa do meu pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública, e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz, em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela mais respeito. Uma vez. Eu quero comentar isso aí. Aqui, peço desculpas, tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho do PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Toda nossa família está passando por um momento difícil e entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Eu também sofro, mas sigo firme. Viajando o Brasil, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte e mesmo sigo focado na missão. E mesmo assim sigo focado na missão. Pois acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela minha família. Apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a sua parte, no caso, a parte de Deus. Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo, o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre. Ontem, terça,
o Brasil precisa se livrar de Lula e do PT. Precisamos ter foco nisso. Ontem, terça, liguei para a senadora Damares e pedi que organizasse uma reunião na próxima quarta, com lideranças femininas, conservadoras, para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudar a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ontem, pela manhã, também escrevi a Damares. Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu estou de coração aberto. Beijos. Hoje, quarta, pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para a Michelle e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu, deixei mensagem, também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje, ela publicou o vídeo. A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos e das famílias. De coração aberto, fiz o convite a Michelle justamente porque acredito que o diálogo, o respeito, a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, ele já havia tentado uma reaproximação desse afastamento da Michelle, que ela insistia em dizer que não existia. Ao tentar essa aproximação, ele não foi correspondido, ela não quis retornar essa aproximação com o Flávio, e o estopim, que a mídia não está trazendo, foi o Flávio ventilar o nome da Bia Kicis como possível nome para vice-presidência. O Eduardo tinha ventilado o nome da Júlia Zanato e o Flávio, fazendo teste com vários nomes, ventilou o nome da Bia Kicis. Para quem não sabe, no DF existem 4 nomes que dominam o DF. Em primeiro lugar, Michelle Bolsonaro, depois você tem a Bia Kicis, e aí, em aliança com a Michelle, a Celina Leão e a Damares Alves. Celina Leão, envolvida no caso do Banco Master, nunca recebeu uma só crítica de Zema, de todo o pessoal que estaria ali meio que incentivando a Michelle Bolsonaro a ser uma presença mais constante ou mais forte na política como candidata a presidente ou vice-presidente ou coisa do tipo. Ninguém nunca falou da Celina Leão. Todos aqueles que rapidamente saíram para falar de Flávio Bolsonaro, num caso que não vingou, não falaram nada da Celina Leão. A Damares Alves, sofrendo críticas inúmeras vezes por sua agenda feminista, não é feminina, e de esquerda, inclusive elogiando vários políticos de esquerda. A Damares há muito tempo já não está mais ali naquela pauta conservadora pró-vida que outrora fez o nome dela surgir como política. Depois de eleita senadora, isso não aconteceu. Tem até aqueles episódios horrorosos onde ela queria ver como é que ia ficar a cela do Bolsonaro com a maior tranquilidade do mundo. Infelizmente, essa é a dura realidade. Agora, o que está evidente é que o fato do Flávio ter chamado a Bia Kicis para perto mostrou claramente que se a Michelle não quer essa proximidade, tem quem queira. E aí a Bia Kicis se aproximou e o estopim foi o Flávio Bolsonaro gravar o vídeo com a Bia Kicis. Isso fez com que a Michelle não se segurasse e gravasse esse vídeo roteirizado. Eu tenho muitas outras coisas para comentar, mas eu sei que você está doido para falar. Então mete bronca. Não, o roteiro tá bom. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter que falar do Juliano Argolo, já está com a gente aqui já. Que bom, meu. Primeira vez que eu vou debater aqui com o Argolo, fantástico. Bem, primeiro, Bia Kicis, eu sou Bia Kicis do começo ao fim, do time Bia Kicis. É uma grande possibilidade, vamos colocar assim. É um momento que o Flávio continua verificando qual seria um bom nome para vice-presidente. Vai ser decidido agora? Não. Deve demorar mais um tempo ainda. O Flávio Bolsonaro está crescendo cada vez mais. E o que vai nos levar a essa vitória à presidência da República de tudo que o bolsonarismo traz, da direita, consciente, daquele que quer prosperidade, a fé cristã. Todo o nosso trabalho é a capilaridade que o Flávio Bolsonaro está conseguindo. Dessa capilaridade
em vários estados, a gente contesta aqui, contesta acolá, aceita, concorda. Essa é a grande dificuldade, inclusive para achar vice-presidente. A Bia Kicis, mulher, seria muito importante ter uma mulher, é uma defensora nossa, está mais do que preparada, é uma grande deputada, essa nos defende sim no parlamento. E será que a Bia Kicis causou essa ciumeira toda? Então, o vídeo foi realmente uma grande... Primeiro, uma grande decepção, mas uma grande constatação. Quem está consciente, antenado, que vem na política brasileira, já sabia que Michele Bolsonaro não queria apoiar Flávio Bolsonaro. Ou seja, não quer apoiar a decisão do marido dela, incontestável. Que fez uma carta, inclusive. Teve que fazer uma carta, inclusive. Quantos, naquela época, a gente discutiu a exaustão aqui, as possibilidades que se encaminhavam, que eram frutos do sistema, que as pessoas poderiam estar sendo enganadas, quem estava do lado, quem não está. Flávio Bolsonaro é o filho do presidente Bolsonaro, que está preso em cárcere, censurado, sequestrado, que quase o levam à morte no cárcere, porque tudo está se alterando, porque nós estamos ganhando força. Ela está indo contra a decisão acertada do marido dela. O que é que aparenta isso? Não quer que vença, que o Flávio Bolsonaro vença? Que na hora da urna lá não vai apertar Flávio Bolsonaro? Vai apertar o quê? Vai anular o voto? É isso que está aparecendo. Porque a pergunta grande é: para que isso agora? Se não é para prejudicar. Em quantos momentos uma questão familiar, pode-se dizer assim, tá certo, com uma família, com a exposição política de altos cargos da política, trazer uma questão como essa a público e da maneira como foi orquestrada, roteirizada, bem filmada, bem iluminada, com uma vitimização feminista muito grande ali, com várias questões, especulações e conversas, mas enquanto os fatos se apresentam, o que a gente vê? Que ela, em nenhum momento, ela quis participar da campanha do Flávio Bolsonaro. Seria muito importante ter Michele Bolsonaro na campanha, mas já que não quer, nós vamos seguir o caminho. Essa campanha tem vários pontos péssimos, mas de altas revelações, positivas, inclusive. É um grande escrutínio, é um grande filtro, uma grande identificação. Por quê? Para vencer o PT e o Lula é Flávio Bolsonaro, e isso logo de arrancada se demonstrou. Se essa foi a decisão acertada do presidente Bolsonaro, era, no nosso entender, que a esposa aceitasse, cumprisse, estivesse do lado, pelo bem maior que isso representa. Mas não é o que se configurou. Está se aparentando muito mesmo alguma inveja, um ciúme, um ego exacerbado, até uma pretensão que não era, que o próprio Bolsonaro colocou lá atrás, que a Michele não tinha essa experiência, que ela poderia entrar para a política para o Senado, mas não estava no ponto para uma presidência da República. E agora nós temos um presidente Bolsonaro censurado, calado, mas com uma decisão do filho correndo, e nós temos a madrasta jogando contra. Infelizmente, nesse momento. Venho trazer uma questão aqui, só a fim de comparação, e é muito triste isso. Quem não se lembra daquelas conversas do filho do Lula chamando a Janja de puta e tudo mais? A Janja foi a público lavar roupa? Não foi. Essa questão toda pode ser debatida dentro da casa. Poucas pessoas podem visitar Bolsonaro. Quem está todo dia com ele é Flávio Bolsonaro, que é filho e é advogado, e a esposa Michele Bolsonaro. Então, arranca-rabo dentro de família sempre acontece. Sempre tem essa possibilidade. Agora, levar a público num momento como esse, que se iniciou com uma questão do André Fernandes, que aconteceu o quê? 6, 7 meses atrás, que a gente sabe muito bem. Quantos despertaram? E sim, apoiar Ciro Gomes realmente soa equivocado e aparenta equivocado, ideologicamente equivocado, a pessoa que sempre se criticou o bolsonarismo. Mas eu sei, eu estava no Brasil, estava na Câmara nessa época, para você ver há quanto tempo
Eu sei como o André Fernandes levou, como presidente regional, levou ao presidente Bolsonaro. Essas são as situações. Para o presidente Bolsonaro escolher o caminho que o presidente Bolsonaro desse, o André Fernandes iria seguir. A gente conhece o André Fernandes, o potencial que ele tem. Se o Bolsonaro seguisse um lado para tentar um governo do estado do Ceará, ele iria seguir. Foi isso que aconteceu. E eu testemunhei isso. E deu outra posição do tipo, a chance de ganhar um governo no estado do Ceará é mais do que mínima. Ciro Gomes está para ganhar em primeiro turno lá, mas há a possibilidade de se fazer um senador. E quem é que poderia ser esse senador? O André Fernandes, que tem a maior capilaridade, atenção, exposição como de direita lá, não tem idade ainda. Foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Então, o que a dona Michelle está fazendo é publicamente expondo e trazendo o lado das mulheres para essa conversa toda, é indo contra a decisão do Bolsonaro, da aliança que foi feita no Ceará, decisão do Bolsonaro, e a decisão do Bolsonaro de colocar o filho, que estava saindo para senador no Rio de Janeiro com a eleição garantida. Colocou o filho, essa é a decisão. E todos da direita estão conscientes com isso. Só que trazer a esse momento agora, depois de que ali a questão do áudio do Banco Master não deu em nada, a gente sabe. Por quê? Quem é consciente política não está nem 15%, nem 10% na direita e nem 10% na esquerda. Quem vota em direita e esquerda, 20% a 30% vota na direita, 20% a 30% vota na esquerda. 40% não está nesse limbo. Está fora disso tudo. 40% não está ligando o que a Michelle está falando, ainda mais no dia de jogo do Brasil. Então, hoje, nós temos, sim, positivo disso tudo, uma grande constatação de que não vai apoiar, não quer apoiar, se sentiu ali no momento que deveria ter sido dela. Pessoas, está completamente desconectada da sociedade, do que acontece no meio público. A gente vê isso com o ministro do Supremo. A gente não vai ver com a dona Michelle. E ataca o Flávio Bolsonaro, faltando 4 meses para o final de uma campanha, quando poderia estar do lado, auxiliando, que no bem maior estaria ajudando todos do 8 de janeiro, principalmente o seu marido, que está preso, censurado. Sequestrado, né, pelo Estado.